Muito bom! Estamos de volta com mais um Aliança de Fé, sempre com a minha esposa Yara. E aqui meu marido Kleber, mas pega a pipoca que o tema de hoje vai ser bom. Vamos fazer o review do filme Quartos de Guerra. Esse filme que passou em 2015, chegou aqui no cinema, fez bastante sucesso no Brasil. E como não teve nenhum filme novo, o último que nós fizemos foi A Forja. Quando lançar algum novo a gente vai fazer o review. A gente vai pegar alguns filmes antigos para casais e fazer o review aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, ficou muito legal. Beleza? Vamos juntos então? Começar? Solta a vinheta! Maravilha! Eu tô muito feliz de fazer esse review porque na época que eu vi e revendo hoje, nós revimos o filme hoje para poder falar aqui com vocês, foi muito gostoso, porque o filme traz muitos ensinamentos bons. O filme Quartos de Guerra realmente é um filme que nós devemos rever sempre para aprendermos, principalmente no relacionamento de casais. Isso é muito importante. Bom, e nós vamos ler agora a sinopse. E para você poder relembrar, você que assistiu esse filme, se você não assistiu, assista. E vale a pena ver de novo. Lembrando que vai ter alguns spoilers aqui, tá? Se você nunca assistiu o filme, vai lá assistir primeiro, depois você volta aqui. Se você não liga para spoilers, então pode assistir que não tem nenhum problema. Minha esposa vai ler o resumo, vai ler a sinopse para nós começarmos. Bom, Quartos de Guerra. Nós temos aí a atriz, assim como muitos filmes cristãos, por N motivos, sempre geralmente são os mesmos atores. Esse filme já foi, praticamente 10 anos atrás e ela tá impecável com você. Elizabeth, que é a atriz Priscilla Ives Schiller, e o Tony, que formam aí um casal em crise de relacionamento. Então já tá aí a palavra-chave. Crise no relacionamento. A filha pequena, a única filha, percebe que ambos estão à beira do divórcio. Que ela já deve ter o quê? Uns 8, 10 aninhos, então já começa a entender. Mas eles não conseguem chegar a um acordo. É briga de lá, briga de guerra. Ou seja, é uma guerra. E um dia, Elizabeth conhece uma mulher idosa que lhe apresenta o poder da oração. E a partir deste momento, a jovem mãe decide depositar a sua fé nas preces divinas. Sua confiança no Senhor, né? Como todo casal tem que fazer. Uma curiosidade, antes de nós irmos direto mergulhar no filme, se você percebeu, né? Os atores são sempre os mesmos. E se você assistiu o filme da Forja, você percebeu que... vou ser sincero pra vocês. Na hora que eu assisti a Forja, eu estranhei, mas eu não percebi na hora. Eu fui depois ligar algumas coisas. Vocês perceberam que na Forja, quando a Cynthia, que é a atriz da Forja, ela vai pro salão de beleza e chega a irmã gêmea dela lá, vocês perceberam que a irmã gêmea dela é a Elizabeth, do Quarto de Guerra. Então, não é um filme sequencial, o filme não tem a ver com o outro, porém, os diretores do filme confirmaram que eles fizeram esse filme para tentar fazer algum tipo de ligação, de lembrança. Não é uma sequência, mas é uma lembrança. Então, a Elizabeth, que é a principal do filme do Quarto de Guerra, que nós vamos ver agora, ela é a irmã gêmea da Cynthia, que é a principal da Forja, a mãe do Isaias, que faz aquele filme que fez muito sucesso agora, da Forja. Então tem essa ligação. E a Dona Clara é a mesma que ajuda a Cynthia em oração lá na Forja, ela ajuda a Elizabeth aqui no Quarto de Guerra, e a Dona Clara é a mesma personagem. Então olha que legal. A diferença que, assim como o filme do Quarto de Guerra foi alguns anos atrás, a Forja foi agora, é mais ou menos esse espaço de tempo que o filme dá também. Porque, se vocês perceberem no filme do Quarto de Guerra, quando a Elizabeth liga para a irmã dela, a Cynthia, não aparece a Cynthia. Não aparece ela falando com a Cynthia, nem cita que é a irmã gêmea, a gente só vai saber por causa do filme da Forja. Mas, se vocês perceberem, ela tá com o marido ainda. E lá no filme da Forja, ela já tá separada do marido, criando o filho sozinha. Mas fica legal
ficou parecido, eu estranhei, né? Eu falei, nossa, a Dona Clara, você é a mesma personagem e tal, aí... Ou seja, é a mesma família, né? A personagem principal, a atriz. Mais ou menos. Só que no Quarto de Guerra, o foco é o casamento. Isso. E na Forja, o foco é o filho. É o Isaías. Então, legal. Todos são problemas familiares. A mensagem é outra, né? Na Forja é uma mensagem mais geral, de discipulado. No Quarto de Guerra é uma mensagem mais de oração pro casal, mas Sim. É muito legal. Então, fica aí a dica de vocês assistirem de novo os 2 filmes, vocês vão perceber isso, é bem legal. Vamos começar então falando dos personagens principais. Tá? Claro, o personagem principal aqui no Quarto de Guerra é a Elizabeth, que vocês estão vendo aí, eu vou colocando as fotos para vocês verem também. Tá? Ela é uma esposa, mãe, muito dedicada, ela é mãe de uma menina chamada Alena, ela só tem essa filha, né? Mas ela é uma crente mais ou menos, no começo do filme, né? Mais ou menos. Dona Clara vai crente puxar... turista. Dona Clara vai puxar bastante a orelha dela. Então, essa é a personagem principal, junto com o marido dela, que a minha esposa vai falar agora. Bom, o Tony, que é o esposo, ele é um vendedor de uma empresa farmacêutica. E é muito bem sucedido. Então, a empresa é grande, aquelas empresas grandes, de grande porte, muitos empregados, bem divulgada. Já tem um bom tempo no mercado de trabalho e ele começa a crescer ali nas funções como vendedor. Ele é um excelente vendedor. Sim. Aliás, ele bate muitas metas dele, ele ganha prêmios, ele se destaca, mas não só pelas vendas, ele também é meio canastrão, né? Uhum. A gente percebe isso aí no decorrer do filme. A outra personagem principal, vocês estão vendo, é a Dona Clara, que também é a mesma da Forja, né? A Dona Clara é uma grande serva de Deus, uma intercessora nata. Vocês percebem que quando tem algum problema espiritual é para ela que as pessoas ligam, né? A gente tem algumas referências assim no nosso cotidiano de vida de igreja, né? É aquela irmã que você vai pedir oração, que você sabe que ela vai orar por você. Essa é a Dona Clara, ela tem algumas características legais, ela é uma viúva, o marido dela morreu há muitos anos, de um infarto, como ela fala, e ela deixa depois, mais pra frente, abrindo o coração para Elizabeth, que ela não teve um relacionamento como ela gostaria com o marido antes dele morrer. E isso frustrou muito o coração dela. E aí ela tenta recompensar isso ajudando as pessoas a buscarem a Deus, né? Então a Dona Clara aí é aquela mulher abençoada que vai ajudar o casamento da Elizabeth e do Tony. Então a Elizabeth, ela está com sérios problemas no casamento com o Tony, como a maioria dos casais. A mulher, por ser mais emotiva, ela quer a atenção do marido. Ela quer conversar, ela quer decidir algumas coisas em relação à filha. A filha participa de alguns campeonatos que os americanos costumam fazer de corda, isso, e tem vários treinos. E o marido nunca consegue ter essa conversa ou participar de eventos da escola para assistir a filha. E aí ela começa a ter essa cobrança além das dívidas e dos problemas. E um dos problemas também é que a irmã gêmea está passando alguns problemas na vida amorosa dela e está intervindo na sua vida financeira. E ela sempre pede dinheiro emprestado para essa irmã, a atriz Elizabeth. E aí o marido, ao descobrir o que dá a entender uma conta conjunta, então os dois depositam, os dois têm acesso ali àquela única conta, e ele vê, como é que você tirou esse valor tão alto? Mas eu trabalho muito. Aí eles começam a discutir aquilo que a gente já conversou em outros vídeos. Aquele casal que ganha mais, acha que tem mais poder do que aquele que ganha menos. E ela começa a falar, mas eu também coloco dinheiro nessa conta. Ele, mas eu ganho muito mais que você. Então eu não autorizo você tirar dinheiro para emprestar para sua irmã, independente do problema dela. Aí começa aquela briga, aquela discórdia, envolvendo a família, parente, e assim vai. É aí que Elizabeth acaba conhecendo a Dona Clara. A Elizabeth, ela é corretora de imóveis, e aí ela tá trabalhando, ela vai ver uma casa e ela vai na casa da Dona Clara, que tá querendo vender a casa dela para morar com o filho. E aí a Dona Clara vai mostrando a casa para ela, vai apresentando, e aí a Dona Clara vai notando algumas coisas da Elizabeth, que ela tá precisando de ajuda, que ela se dispõe a poder encontrar com ela de novo. Ainda não abre muita coisa para ela, mas começa a tentar entrar na vida da Elizabeth. Essa parte é bem legal e ela vai fazer o sentido todo do filme. O que é interessante, que elas, ao se conhecerem, a Elizabeth com a Clara, a idosa, como a Elizabeth é a corretora, ela vai mostrando, a Dona Clara, né, que vende a casa dela, vai mostrando para a Elizabeth, corretora, todas as partes preferidas da casa. E ela deixa por último a parte que ela mais gosta, que é o closet, onde ela fez o quarto de guerra.
Então, até a Elizabeth Couto falou, mas essa casa é tão linda, de todos os ambientes que a senhora mais gosta, em primeiro lugar, é um closet, por quê? Aí ela começa a falar o porquê em relação à oração. Com isso, a Elizabeth, Deus vai começando a tocar o coração dela, ela começa a orar, a buscar Deus, ela faz um próprio quarto de guerra para ela, na casa dela, e ela começa a orar, ela começa a clamar ao Senhor, e nisso ela percebe que não só o marido tem causado problemas no casamento, mas que ela também tem a parte dela. E uma parte desses problemas é com a própria filha, que ela não estava acompanhando a filha como deveria. E aí ela vai até a filha, vai até a Lena e pede perdão para ela, e é um momento muito marcante, né, muito forte, porque a filha faz algumas perguntas para ela e a mãe não sabe responder. Quer dizer que a mãe não estava acompanhando a vida dela. E aí a Elizabeth vê quanto estava errada, chora, pede perdão, e ali juntas ela passa um momento gostoso de reconciliação. Então essa também é uma parte muito legal do filme, que ensina muita coisa, porque nós temos que acompanhar a vida dos nossos filhos. Isso é muito importante. Inclusive ela estava cobrando do marido isso, e antes de cobrar do outro, ela tinha que cobrar de si, quanto ela estava participando da vida da filha. Em um novo encontro, Clara mostra o quanto Elizabeth só via os defeitos do marido. Então, né, em vários encontros, né, a dona Clara mostrando a casa, a corretora, né, nesse assunto profissional, elas acabaram tendo assunto pessoal. E aí, numa dessas conversas que a dona Clara falou, vem aqui um dia só pra gente conversar sobre isso. E aí, quando a Elizabeth vai lá conversar com a dona Clara, ela não para de falar mal do marido. Só o marido, né? Só o marido. Aí chega uma hora que a atriz, né, ela demonstra. Sabe quando a pessoa assim já tá sem paciência? Eu vejo, meu Deus do céu, quando você vai parar de falar do seu marido? E entender que você tem que fazer a sua parte, que você tem que olhar para você também. Não é só ele que erra, você também erra. Ela fala bem enérgica, né? Não é com grosseria, mas ela fala com enérgica para a pessoa acordar, despertar que o erro não tá só no outro, nela também. E que ela tem que, uma coisa que ela fala nessa parte, que ela tem que lutar com as armas certas. Mais pra frente a gente vai ver que o Tony, insatisfeito com o casamento, vai buscar asinhas em outro ninho, né? Ele chama uma moça para sair, e nesse encontro com essa moça, quase acontece uma traição, mas nesse momento aconteceu algo muito interessante. A Elizabeth começou a interceder pelo Tony, fez uma oração ali diante de Deus, porque uma amiga mandou uma mensagem para ela falando que o Tony estava num restaurante com uma moça, que não era ela. Falou, você sabe quem é essa moça que tá com ele? Você tá sabendo disso? Elizabeth começa a chorar e vai buscar Deus. Ela começa a orar, pedindo para Deus não deixar o marido dela embora. E essa intercessão que ela faz o Tony, que tá lá no restaurante com a moça, ter uma indigestão. Aí ele vai pro banheiro e acaba não concretizando o encontro. Então Deus ajudou a Elizabeth nesse momento, interferindo diretamente através da oração desesperada que ela estava fazendo, para que Deus pudesse preservar o casamento dela. Isso foi muito legal, uma ação direta de Deus nesse momento, mesmo ela sem entender muito, porque foi uma amiga que mandou só uma mensagem, mas ela nesse momento buscou a Deus e Deus ajudou, e o Tony também acabou se dando mal aí, não conseguiu sair com a moça, e a gente deu graças a Deus, né, porque se tivesse consumado, ia estragar bastante, né, o casamento. 2 lições, uma tacada só. Primeiro, ela estava sendo forjada em Cristo, porque se ela não tivesse esse conselho da dona Clara, o que ela poderia fazer com esse recadinho da amiga? Ligar para ele na hora, então que restaurante que ele tá, para a amiga ter falado, ela sabia onde era o restaurante? Podia ir lá, fazer um barraco, um escândalo, chegar num divórcio, então vai dormir fora, vai dormir no sofá, vai dormir na rua. Não, ela já começou a colocar em prática a oração e mostrando que a oração tem poder. É a arma certa que a gente tem para resolver qualquer tipo de problema, inclusive no casamento. Acontece uma reviravolta importante pro relacionamento deles, porque tudo aquilo que o Tony tinha orgulho do seu trabalho, das suas vendas, os chefes dele, né, os donos da empresa, acabam descobrindo que o Tony estava desviando alguns remédios e alguns valores sem que a empresa soubesse. E isso não tinha ficado claro até agora no filme. Aparece repentinamente esse problema. E aí o Tony cai na real, de que ele vai ser demitido, né, de que ele vai ser mandado embora, e tudo aquilo que ele se gabava de ser o melhor vendedor, o bonitão, né, o embaçadão, agora tudo isso vai ruir, porque ele perde o emprego, ele tá prestes a ser processado criminalmente, porque ele tá roubando, ele tá fazendo coisa errada, né? E aí quando ele vai contar pra esposa,
é muito interessante essa parte, ele vai todo armado, pensando que, ao falar para a mulher que ele vai perder o emprego, que eles vão perder a casa, tudo que eles têm, ela iria recriminá-lo, mas só que a Elizabeth agora tá com Deus. A Elizabeth agora tá buscando ao Senhor. E ela, em vez de recriminar, ela apoia ele, falando, não, vai dar tudo certo, eu trabalho um pouco mais aqui no meu trabalho, fica tranquilo, amor, nós vamos passar por essa junto. E o Tony ficou surpreso com a reação dela, porque ele tava achando que ia virar uma discussão, mais um problema. Contanto que ele perguntou com dúvida, você não vai fazer nada? Tipo assim... Então é uma coisa que toca o coração dele. E a gente aprende nesse momento que nem sempre só a pregação ela é importante, o divulgar do evangelho, mas as nossas atitudes, né, o nosso coração bom diante da nossa pessoa, diante do nosso cônjuge, como é o caso, também provoca mudanças, né? E o Tony começa a ficar muito incomodado com essa mudança da esposa. Aquela esposa que antes brigava, que antes ficava falando mal dele, agora tá apoiando, mesmo nos momentos que ele tá errado. Ela tá ajudando, ela tá ali sendo um suporte para ele. Isso é muito legal. E aí é interessante que depois disso, Deus é maravilhoso, Deus... ele se agrada com o coração arrependido e que não é autossuficiente, no sentido de, eu vou melhorar e mudar sozinho. Acho que por isso que muitas vezes a gente não consegue mudar. O casamento não consegue dar pé, porque a gente quer fazer tudo sozinho. E aí Deus trabalha com ele. No filme mostra que ele tem um sonho, onde ele percebe que ele não está cuidando da sua família. Ele está ali suando, né, como se fosse um pesadelo. A esposa dele começa a falar... Tony, me ajuda. E aí parece um homem com capuz enforcando ela. E ele vai lá correndo, falando, meu Deus, quem é esse homem? Quando ele vai pegar esse homem e tirar ele do enforcamento da sua própria esposa, ele vê que é ele mesmo. Então ali ele percebeu que ele mesmo estava sufocando a família dele, que estava deixando a família dele à mercê. E assim ele encontra o quarto de guerra da esposa e vê que ela sempre estava orando por ele. Acordou, ficou desesperado, procurando, né, algum lugar. Aí lá no closet, onde ela tinha feito o quarto de guerra, ele achou estranho, né? Porque começou a ler as orações. O que você espera no closet? Sapato, roupa. Aí quando vê um monte de papel, ele começou a ler e viu que estava fazendo oração por ele. E aí ele fica muito confuso com tudo isso que está acontecendo. E aí ele vai encontrar com o seu amigo, que já tinha aparecido algumas vezes. O nome do amigo dele é Michael, e esse amigo dele é muito crente. Já tinha falado para ele tomar cuidado com o casamento, né? Para ele não se envolver com outras mulheres. Ele já tinha aparecido algumas vezes no filme. E agora ele procura esse amigo, e esse amigo traz bons conselhos pro Tony, né? Mais um aprendizado para nós nos cercarmos de pessoas que podem realmente nos ajudar, de pessoas que realmente são de Deus. E nesse momento que Tony estava confuso com tudo isso que estava acontecendo, o amigo pôde trazer uma palavra de bênção na vida dele, e com isso vai desencadear uma coisa maravilhosa, que é o arrependimento do que ele estava fazendo. O Tony começa a arrepender, ele começa a pensar em tudo aquilo, o sonho que ele teve, que fez toda a diferença, que na verdade quem estava fazendo mal para a esposa dele era ele mesmo. Ele mesmo que estava atrapalhando o casamento dele, ele mesmo que estava acabando com tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. E aí quando ele vai para casa, ele vai lá pro quarto da filha, e aí ele olha as coisas da filha, ele começa a chorar, e ali naquele momento ele tem um encontro com Deus, sozinho. Eu achei isso muito interessante, que as palavras do amigo, o sonho que ele teve, as orações que ele leu da esposa, sem que ela precisasse falar nada, ele foi sozinho no quarto da filha, e ele começou... Um quebra-cabeça, né, amor? Foi juntando isso. E foi fazendo sentido. Ele começou ali a falar com Deus, ele se ajoelhou, começou a chorar e pediu perdão para Deus, se reconciliou com Deus, colocou o coração dele diante de Deus, e ali Deus transformou completamente o coração dele. É uma cena muito forte, muito linda. Depois disso, de ter conversado com Deus... Olha a sequência certinha, que legal. Ó. Primeiro aí, com Deus e agora... Isso, perfeito. E aí é uma coisa que todo cristão tem que aprender. Você precisa pedir perdão para a pessoa que você errou. Não importa se é pequeno ou grande, se a pessoa errou também, você errou, você tem que fazer a sua parte. E como esposa, a gente também tem que fazer. Ele vai lá no quarto deles e se ajoelha, arrependido, ali com o coração quebrantado. Ele pede perdão também para a esposa. A Elizabeth fica muito feliz, ela liga para Clara, fala, você não acredita o que aconteceu? Ele veio e me pediu perdão, essa parte também é muito legal, a dona Clara fica toda feliz com tudo que estava acontecendo. Ela se sente útil, né? Isso, Só que Tony ainda tinha alguns problemas para resolver, que é a questão dele ser mandado embora e dos remédios que ele roubou. E ele tem uma conversa com a Elizabeth, ela fala, amor, você tem que fazer a coisa certa. Se você ficar quieto com esses remédios aqui, ninguém vai descobrir, porém,
Deus tá vendo. Então você tem que ir lá devolver esses remédios e falar o que você fez. Porque, na verdade, eles só descobriram os desvios financeiros. Não descobriram os remédios que ele estava roubando. E agora, o Tony tá com os remédios na mão e vai lá e leva os remédios da empresa dele de volta. E aqueles homens podiam agora processar ele, mandar ele preso, porque isso é roubo, né? Só que a atitude que o Tony teve, convertido, voltando na empresa, arrependido, pedindo perdão pelo que ele fez, isso toca o coração de um dos chefes dele. Um chefe acusa ele, fala que ele tem que ser preso, e o outro fica comovido com aquela situação e fala: dá um tempo pra gente pensar, dá um tempo porque eu preciso refletir sobre isso que tá acontecendo, né? E aí a gente vai ver o agir de Deus, porque logo em seguida o Tony vai pra casa, e aí ele fica com a esposa ali apreensivo com o que vai acontecer, e o chefe dele à noite volta, vai na casa do Tony e fala pra ele: por que você fez isso, Tony? Por que você foi devolver os remédios? Por que você não jogou esses remédios fora, não fez outra coisa? O que motivou você? Aí o Tony falou: eu precisava fazer isso, eu errei e eu precisava fazer a coisa certa, que era devolver os remédios. E aí o chefe dele ali viu a atitude dele, né? Ficou também bem emocionado, e o chefe dele falou: eu não vou te processar, só quero somente que você devolva o dinheiro que você pegou, os remédios você já devolveu. E eu fiquei muito surpreso com essa sua atitude. Então Deus deu mais um livramento aí pro Tony, apesar dele perder o emprego. Até o chefe dele fala: não vou poder te devolver o trabalho, infelizmente, mas eu não vou te processar. Então a Elizabeth estava com muito medo que ele fosse preso, e ele também, e mais um livramento de Deus, porque fez a coisa certa. Então ele restaurou o casamento, e Deus agora deu mais um livramento para ele, que era não ser preso. E aí, só para ter um desfecho, assim como foi no filme da Forja, esse final não precisaria, não tem nada a ver esse final com o contexto do filme, tudo já tinha sido resolvido, né? Inclusive a reconciliação do filho com o pai, da filha com o pai, do pai com a filha, com a esposa. Mas aí, assim como a Forja, mais um final meio sem tanto sentido assim, só para ter um desfecho. O Tony ele vai participar do evento de corda com a filha, e lá nesse evento eles ficam em segundo lugar, fica todo mundo feliz, né, com o que eles fizeram. Então é mais para ter um final ali, para não acabar do nada, mas também, assim como a Forja, o final eu também não gostei muito, não. E no finalzinho, a parte que a minha esposa gostou muito, que o Tony vai lá, é uma forma de mostrar para a esposa dele também como ele estava mudado. Ele vai lá lavar os pés da Elizabeth, agradar ela, com duas coisas: uma trazendo sobremesa que ela mais gosta, e outra lavando os pés dela, que no filme vocês vão ver, né, que ela tem chulé no pé. E ela sente muitas dores no pé, e aí ele até menosprezava isso nela, e agora, mostrando como ele estava arrependido, ele vai lá para lavar os pés dela e mostrar o quanto ele tá cuidando dela também. Essa parte eu achei legal, sabe? Não, e o que eu achei legal também dessa parte, amor, é que ela fica preocupada com o chulé, porque como não era um hábito, costume dele tocar nela, principalmente na parte do pé, chulé, não sei o quê, ela fica preocupada: mas eu tenho chulé. Ela coloca um monte de empecilho para ele não agradar ela. Aí ele fala assim: relaxa. Toda hora ele falava: relaxa, deixa comigo. E às vezes a gente, nosso jeito controlador de ser, às vezes a gente perde a bênção, porque a gente não deixa nem Deus ser Deus, e nem o nosso cônjuge, homem e mulher, nos agradar, porque a gente quer que tudo seja do nosso jeito ali, controlado. Então relaxa, mulher, relaxa, homem, quando ele quer agradar, quando ele quer ser agradável, quer te levar para um jantar, uma viagem, deixa a coisa acontecer, né? Deixa ele, mesmo aquelas coisas: nossa, faz tempo que você nunca faz isso, ou então: nossa, eu nunca fiz isso, o que quer fazer agora? Relaxa, deixa ele te agradar. Mas a essência do filme, sim, ela realmente tem uma mensagem maravilhosa. Para os casais é fantástico esse filme. É uma questão de colocar todos os problemas diante de Deus. Vida de oração. Dependência de Deus. Serem crentes, né? Porque eles iam na igreja, mas era uma vida mais ou menos. Não significava nada. Isso nos ensina que só ir na igreja não salva ninguém e não garante bom casamento para ninguém. Mas buscar Deus e ter pessoas como a Dona Clara, que você possa contar, que você possa orar, né? Que você possa buscar Às vezes Deus. A gente se aconselha com pessoas mais jovens. Não é que é proibido, mas pessoa mais velha, ela tem experiência, com tanto que meu marido falou no começo, que a gente só foi ver no final. Ela tá dando um monte de conselho, que você imagina: nossa, ela tem os cabelinhos brancos, tá dando um monte de conselho, ela já sabe, ela acertou. Aí ela fala: olha, eu tô te falando pra você não errar, porque não deu tempo de eu pedir perdão pro meu marido, de eu perdoar ele e lutar pelo meu casamento com as armas certas, que é dependência de Deus, fé e oração. Então olha como o perdão, ele é importante. Quanto a Bíblia fala:
Não deixe o sol se pôr da sua raiva, do seu ódio que você tá de qualquer pessoa, inclusive no seu casamento. E às vezes a gente, né, fica 1 mês, 2 meses sem falar um com o outro, gelo, isso, aquilo, e de repente pode ser muito tarde, como aconteceu com a Dona Clara. Muito bom, gostamos muito desse filme. Eu quero passar agora para a parte das notas. A gente vai separar em 3 categorias, igual nós separamos o filme da Forja. Produção, que é toda a produção do filme, como foi feito, se foi bem feito ou não. Uma nota para os valores bíblicos, se foram bons ou se não foi, uma coisa mais ou menos. E uma nota geral para o filme. Tá? Eu vou começar então a produção do filme. Como todo filme evangélico, ele não tem uma produção muito boa, assim como o da Forja também, que vocês podem assistir, eu vou deixar aqui no card para vocês. A minha nota da produção também não foi muito boa, porque realmente não há um investimento muito alto nesses filmes evangélicos, mesmo sendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um pouco melhor que os daqui, mas não tem muito investimento. Então eu vou dar uma nota 6 também, igual eu dei o da Forja, nota 6. E você, amor, produção do filme? No filme da Forja, se não me engano, eu dei 8 na produção. Nesse eu vou dar 6 também, até porque foi de 10 anos atrás, então muita coisa melhorou um pouquinho no filme de agora em relação ao outro, então também vou dar 6. Você percebe algumas falhas, né, de produção, né? Então nota 6, tá bom. Valores bíblicos, aí é muito bom. A gente percebe que foi muito bom. Acho que não teve nada que foi passado que eu poderia falar que foi errado. Então eu vou dar uma nota 9,5, foi muito bom. Eu acho que um filme que realmente foi, que eu dei 10 foi o Paixão de Cristo. O da Forja eu dei 9. Esse eu vou dar 9,5, é muito profundo para os casais esse filme. Então esse realmente valeu 9,5. Ou 9,5 para 10, mas eu vou dar 9,5. Eu vou dar 10 porque para mim foi 100% bíblico. Não faltou nada ali. Ele colocou coisas que acontecem na vida do casal, que o ideal é não acontecer, mas que acontece. Tanto da parte da mulher, da parte do homem, que atinge os filhos também. Ela falou também o que a gente faz com o problema, como a gente resolve os conflitos. A forma mundana e a forma que Deus quer que a gente resolva. E como boas amizades ajudam a gente a crescer. E a Bíblia cita isso também, né? Então eu vou dar 10, com certeza. Nota geral agora então, a nota geral pro filme. No da Forja eu acho que eu dei 8,5, esse eu vou dar então, vou dar 9. Para esse filme, nota 9. O que realmente baixa um pouco a nota do filme é a produção. Então não posso dar 10, porque o filme não tem uma produção boa. Se um dia que tiver uma produção boa, eu dou 10. Mas por conta da produção eu também dou 9. Então eu dou 9. Mas não por causa do conteúdo. Então nota geral 9, que é uma nota muito boa. Para quem faz crítica de filme, é uma nota excelente, 9. E nós gostamos bastante, valeu demais. E nós queremos que você deixe aqui nos comentários a sua nota. Nota de produção, valores bíblicos, sua nota geral. Se você gostou ou não, de repente você não gostou do filme, pode ser. Acho difícil, né? Muito difícil um casal crente não gostar. Mas deixa aqui nos comentários a sua percepção, o que você achou do nosso vídeo também. E não esquece de deixar aquele like pra gente, comentários à vontade, se inscrever no nosso canal. É sempre muito importante, compartilha no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, manda nos links aí da sua família e nos ajuda para nós crescermos juntos e fazermos mais vídeos de reviews aqui. Tem algum filme que você gostaria que nós fizéssemos? Filmes que envolvam casais, que envolvam família, que é o foco do nosso canal. Dê sugestões aqui pra gente também nos comentários, tá bom? Vamos orar então? Vou pedir pra minha esposa orar. Senhor Deus, ó Pai querido, nós sabemos que muitas aflições, problemas nós teremos de vários setores, inclusive na vida conjugal, mas nós queremos colocar aqui esse aprendizado, que a guerra não é nossa, mas sim é do Senhor. Que nós possamos depositar total confiança em qualquer conflito, diferença, desgosto que possamos ter no nosso casamento com o nosso cônjuge, diante do Senhor, colocando que o Senhor é aquele poderoso, Deus soberano, que pode resolver qualquer conflito, seja com a vida de cada casal, mas que antes nós vemos o cisco do nosso cônjuge, que a gente possa ver a trave dos problemas, dificuldades que nós mesmos trazemos para o nosso casamento. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida de vocês. Gostamos muito desse vídeo, a gente ama filmes. Então é muito legal trazer os reviews e a participação de vocês também é fundamental. Um beijo! A gente vai, mas a gente volta. Guerra aí, vamos fazer o nosso. Vamos fazer o nosso, nós já temos, né? Graças a Deus. Um beijo!